Tá. Prada, seja muito, muito, muito bem-vinda Muito para o obrigada. nosso programa. Em nome da Casa Jubarte, né? A gente, enfim, agradece demais a sua disponibilidade. O pouco, né, que a gente pôde acompanhar de você, quando você frequentou aqui o Pandavas, nosso vizinho, a gente já criou uma grande admiração, né? Sem mesmo conhecer muito seu caminho, mas assim, muito nova, já demonstrando bastante conhecimento, já tendo uma vivência super legal e uma facilidade de compartilhar, que foi muito natural para a gente pensar em você para apresentar para mais pessoas, né? Para além de nós aqui. Então, a live é sua, esse espaço, fique super à vontade. E é isso, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigada, Gui. Muito obrigada, Cita, pelo convite. O Bramar está aqui. Deixa eu dar um oi aqui para vocês. Oi, Hare Krishna. Agora eu estou vendo vocês pelo celular dele aqui, então estou conseguindo ver. Então, pessoal, eu gostei muito assim da temática que a Cita propôs. É uma temática que ela, assim, não é uma temática que eu fico falando sobre, não é o meu marketing pessoal, assim, fico contando essa história, assim, na verdade são 10 anos de prática de Bhakti Yoga, a qual eu, na verdade, só compartilhei em relação entre Daime e Bhakti Yoga com pessoas íntimas e próximas minhas. Mas como eu vejo, assim, tanto a Cita quanto o Gui, nesse local que vocês estão e com o serviço que vocês estão fazendo, pelo que eu conheço de vocês, assim, como um elo entre várias linhas aí que se tem em Alto Paraíso, nesse local, para Bhakti Yoga de uma forma tradicional, assim, como Bhakti é, no caso, né? Então, vocês são um elo entre mundos, assim, e de serviço que vocês estão fazendo, e eu acho que é uma excelente oportunidade para poder trazer um pouco esse assunto. Eu fiz uns stories sobre isso, assim, mas eu vou repetir aqui porque eu acho válido, que eu achei bacana trazer esse assunto e conversar sobre, porque eu encontrei preconceito na minha trajetória de ambos os lados, né, tanto da parte dos praticantes de Bhakti Yoga, quanto da parte de daimistas, assim, né, e foi uma coisa que me gerou muito estranhamento. Depois, muitas pessoas vinham conversar comigo, tanto de um lado quanto do outro, em privado, assim, como se, nossa, assim, né, precisa ser uma confidência, assim, isso já denota que existe um tabu presente. Eu quero conversar sobre esse assunto, será que eu posso conversar com ela sobre este assunto? Assim, aquela coisa, assim, toda premeditada, e várias pessoas. Então, acho que fui sempre sendo um auxílio nesse local, assim, para algumas pessoas e podendo conversar sobre, clareando a minha própria experiência sobre isso, ao ponto que hoje eu consigo falar com mais clareza sobre esse assunto. E o terceiro item é que são linhas muito fortes, que impactam muito, porque a proposta delas, de forma geral, é uma mudança de cosmovisão da realidade, assim, do indivíduo, de certa forma, e que elas abrem muitos campos de consciência da pessoa. Elas mexem com a pessoa no aspecto emocional, no aspecto psíquico, no aspecto kármico, se a gente já vai entrar nesses aspectos mais espirituais. E muita gente, assim, quando se depara com esse preconceito, não sabe muito bem para que lado ir. Então, em vez de ali de abrir a sua consciência, a sua mente para poder fazer indagações válidas e mergulhar em conhecimento, às vezes acaba se fechando, né? Então, eu vou aceitar alguns dogmas, eu vou aceitar algumas coisas para eu poder ser aceito até de certa forma. Então, por isso que eu acho esse assunto muito bacana. Eu vou trazer um pouco, assim, da minha trajetória pessoal e depois vou entrar nos tópicos que eu separei, assim, para tratar sobre. Pode ser dessa forma? Sim. Tá. Então, eu conheci o Santo Daime antes de eu conhecer a prática da Bhakti Yoga, assim, irrisoriamente antes, um mês e pouco antes, assim. Mas foi o suficiente para causar um impacto, assim, significativo em mim. Quando eu conheci o Daime, de forma resumida, abriu vários campos de... Vou fechar aqui, não precisa. Abriu vários campos de percepção no sentido de lembrar daquilo que eu já tinha estudado sobre espiritualidade na minha adolescência, que era mais focado na linha do Kardec, assim, espírita mesmo, que eu tinha me dedicado, assim, a ler todos os livros dele. E aí, quando eu encontrei algumas barreiras, assim, cognitivas mesmo, algumas coisas que eu não conseguia entender da forma como os espíritas entendem, eu parei, né?
E com o Daime aquilo tudo veio à tona de novo. E eu lembro que uma das coisas mais importantes, além disso, que me vieram, além dos aspectos pessoais e tudo mais, era a constatação da existência de uma causa, de uma fonte, que nós temos como termo comum no Ocidente, Deus, no caso, né? E quando a gente está falando de Krishna, a gente está falando de Deus exatamente da mesma forma, de Ishvara, no caso, a mesma pessoa. Então, isso se tornou assim uma busca incessante assim para mim e eu fiquei ali indagando sobre aquilo, né? Como é que pode ter vindo uma percepção tão clara da existência de Deus dessa forma, assim, né? Com esses trabalhos e tudo mais. E nessas indagações e nesses pensamentos me chamaram para ir num templo Hare Krishna logo em seguida e eu fiquei muito feliz, assim, porque na primeira vez que eu fui teve uma resposta muito importante para mim sobre esse assunto, que foi a concepção pessoal sobre Deus, né? Constatar ali que Deus é uma pessoa, que ele tem uma pessoalidade, que ele tem uma individualidade, que é da onde vem a nossa individualidade, que ele tem uma privacidade, que é da onde vem a nossa privacidade, e vários outros aspectos. Isso para mim, na primeira vez que eu fui, isso foi muito impactante para mim, porque daquela forma como eles estavam apresentando, eu nunca tinha visto, assim. E então, a partir dali, eu comecei a frequentar cada vez mais, a estudar cada vez mais. Eu lembro que o primeiro livro que eu li foi o Padeshamrita, de Rupa Goswami, comentado por Srila Prabhupada, que é o Néctar da Instrução, que também me abriu muita inspiração assim, para minha mudança de hábitos. E isso eu estava indo bastante no Santo Daime. Eu frequentava mais o Daime, na verdade, do que a prática de Bhakti, mas estava ficando quase igual, assim, gradualmente. Aí teve um dia um marcante assim para mim que eu nunca esqueci, que eu estava entre devotos e eu comentei assim espontaneamente sobre um trabalho de Daime, sobre alguma coisa que aconteceu com o Daime, ou eu estava no Daime e aconteceu isso, ou eu fui no Daime, ou qualquer coisa do tipo que envolvia a palavra Daime no meio da conversa. E o clima virou um velório assim, do nada. Assim. Foi muito engraçado, assim, eu fiquei muito chocada, porque todo mundo se calou, assim, e ficou um climão, assim, terrível, ninguém nem me respondeu, assim, sabe? E aí eu fiquei, nossa, gente, será que eu falei alguma coisa muito errada? Até ali, então, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, exatamente, que existia um tabu tão grande naquele grupo, que são pessoas hoje muito queridas para mim, por sinal, são devotos que eu tenho bastante carinho por eles, mas naquele período tinha esse tabu ali presente, né? E aí, depois disso, eu encontrei um devoto que frequentava a mesma igreja de Daime que eu ia e que também era Hare Krishna há muitos e muitos anos, assim. E desse encontro, que acho que foi também para clarear meu caminho, assim, para eu poder entender o que estava acontecendo, ele me falou assim, olha, você vai encontrar bastante de dificuldade por parte dos devotos, assim, em aceitar essa... Então, cuida, assim, quando você for falar. Assim, nossa, que eu não tinha nem passado pela minha cabeça, assim, eu achava que era a coisa mais natural do mundo você conversar sobre as experiências e estava recém conhecendo, né? Eu queria que as pessoas me conhecessem também para eu poder estar ali numa conversa transparente, de amizade e tudo mais. E aí, a partir dali, eu comecei a ter esse cuidado. Mas chegou num ponto, como todo mundo sabia que esse devoto, ele frequentava o Santo Daime, eles começaram a me associar direto com o Santo Daime, assim, e ficou uma coisa muito marcada, muito presente. Até que um dia, eu não era, isso não aconteceu na sede principal, aconteceu em encontros que não eram na sede principal, assim, de Bhakti da cidade. Até que um dia a gente basicamente foi convidado assim a se retirar porque não queriam assim pessoas do Daime ali presentes, sendo que eu já estava com amizade assim no grupo, eu estava praticando junto e tudo. E aquele dia foi realmente assim impactante assim para mim, porque não fazia sentido para mim aquilo que estava acontecendo. Eu lembro que eu fui para casa e eu fiquei à noite assim pensando assim tentando compreender, e eu não tinha ferramentas de conhecimento filosóficas e etc para destrinchar esse assunto. Então ficou realmente confuso assim para mim. Aí eu comecei a frequentar a sede principal e fui fazendo amizades, porque mesmo com essa barreira assim de preconceito muito forte, assim, que depois eu vou trazer o que tem por trás disso, assim, em alguns aspectos,
ainda assim eu queria praticar e pronto, assim, aquilo não era suficiente para fazer eu não praticar, né? Então eu fui na sede principal, conheci outras pessoas, fui ficando mais na minha, falando cada vez menos sobre tudo mais, e me envolvendo cada vez mais. Esse processo que Bhakti, assim, realmente é um presente para a humanidade, assim, que Srila Prabhupada deu, é muito lindo, muito maravilhoso. A pessoa tem que ter o discernimento para saber separar o que é as falhas dos praticantes em qualquer linha espiritual e o que é a ciência espiritual em si, o que é o yoga em si, o que é Bhakti em si, né? Então, a partir desse momento eu fui praticando e me dedicando cada vez mais, tanto que quando eu me fardei no Santo Daime, eu me fardei até de tílaca, ia nos trabalhos com a tílaca, assim, na testa. Depois, quando eu percebi que aquilo chamava um pouco de atenção e o que eu não queria chamar atenção, então aí eu parei de utilizar, porque a princípio era só uma coisa que era importante para mim, assim, na minha construção da identidade como devota e tudo mais. E depois, aos poucos, eu fui reparando que ficou um pouco marcado, assim, né? Tanto no Daime eu era Hare Krishna, quanto no Hare Krishna eu era do Daime, assim. E isso me rendeu algumas experiências bacanas, porque parece, assim, pode parecer que pelo Daime ser uma linha espiritualista e aberta e universal e tal, que não se encontre esse tipo de preconceito lá também. Mas na prática eu também encontrei preconceito da parte de alguns líderes, assim, né, também. E eu, em lugares diferentes, teve até uma situação que eu estava em Santa Catarina, numa igreja, que a pessoa basicamente, assim, queria que eu largasse de ser devota porque não tinha nada a ver com a verdade, assim, e tudo mais, né? E ali eu vi que tinha, tô resumindo, porque as falas e era muito mais pesado, assim, né? Depois do trabalho, tudo, né? Você tá ali naquela força e alguém chega com toda aquela carga de preconceito, assim. Então, era uma coisa, assim, que você olha e só tendo a mente muito fraca para se convencer daquilo mesmo, assim. Então, eu via que tinha várias barreiras de preconceito construídas, e essas barreiras de preconceito vêm de questões teológicas e filosóficas, sem dúvida nenhuma, mal interpretadas, mal compreendidas, etc. Né? Como a gente faz com todas as linhas espirituais, na verdade, sempre tem, em vez de um sentimento de irmandade bem construído, acontece muitas vezes um sentimento de competitividade, assim, né? Mas eu quero deixar bem claro que generalizações, assim, são sempre um pouco burras, assim, e eu não estou generalizando. É evidente que cada pessoa expressa a sua tradição de uma forma diferente da outra. Então, de forma alguma, eu estou querendo reduzir que todos os praticantes de um lado fazem isso ou que todos os praticantes do outro fazem isso. São experiências pessoais que eu encontrei que se repetiram por parte de algumas pessoas ao longo dos anos e que demonstram uma tendência, e não estou trazendo uma generalização, tá? Uma tendência que pode acontecer. Eu encontrei também pessoas maravilhosas em termos de compreensão, tanto por parte do Daime quanto por parte da Bhakti Yoga em relação a isso, mas existe um certo tabu por parte de alguns mais ortodoxos, assim, né? Dizer. Então, eu trouxe alguns pontos aqui que eu gostaria de salientar antes, que é o que tem de similar entre as duas práticas, antes de pegar um pouquinho nos preconceitos que eu encontrei de cada um dos lados. Eu não teria como listar cada um dos preconceitos, mas eu acho que eu selecionei alguns mais vigentes e que podem dar uma clareada sobre o assunto, que pode ajudar, assim, caso você seja também ou de uma linha xamânica, ou do Santo Daime, ou da UDV, ou conheça alguém, nem é você, mas conheça alguém que consagra e pode estar um pouco confuso, pode ajudar também esse conteúdo sobre isso. Ou em algum momento também para adquirir recursos de diálogo interreligioso, assim, de como fazer uma avaliação mais criteriosa, como assim ser um pouco um crítico saudável, né, que tem uma crítica construtiva sobre perspectivas de uma religião e outra, tá? A minha cosmovisão, ela é da Bhakti Yoga, assim, ela é da linha Gaudiya Vaishnava, então aqui é um encontro sobre Bhakti Yoga, então eu vou acabar trazendo um pouco desse conteúdo também para a gente enriquecer o diálogo. Então, o que tem de similar, assim, basicamente? Ambas as linhas são monoteístas, né, e valorizam a ideia do relacionamento com Deus e compreensão sobre Deus. Ah, mas isso é geral, né, Rada? Isso não é geral, não é bem assim. Esse humor, a raça, que a gente chama o sabor de relacionamento, essa
bhakti, graça, esse sabor pela devoção, esse humor de relacionamento com Deus através da devoção não é uma coisa geral. E tanto o Santo Daime, por ter assim uma presença cristã muito forte, vai trazer isso de uma forma bem evidente, e Bhakti Yoga é justamente a mesma coisa que Jesus Cristo trouxe, só que Jesus trouxe de uma forma mais simplificada, Bhakti Yoga, assim mesmo. Então vai encontrar dos dois lados um humor devocional, amoroso para com Deus. Então esses aspectos assim eles tornam viável um diálogo muito claro entre as duas linhas. Vou trazer um exemplo de como isso não é geral. Isso eu não poderia falar sobre o budismo e Bhakti Yoga, por exemplo, que são duas linhas que vêm da Índia, mas que têm cosmovisões e perspectivas teológicas completamente opostas sobre esses aspectos que eu trouxe agora, por exemplo, né? Mas em relação ao Daime Bhakti Yoga, isso é possível de ser dialogado. Esse humor também de pedir misericórdia, de merecimento, de fazer por ser um bom instrumento de Deus, porque reconhece que existe a alma e Deus, esses humores são muito similares, tanto em Bhakti quanto no Daime. Essa compreensão do mestre como mediador do contato direto, o mestre como mediador do contato direto, ou seja, não é essa conversa de eu não preciso de mediadores. Ele é o que possibilita o contato direto. Não é que o contato direto não existe, mas ele é possibilitado através de uma pessoa mais qualificada. Esse exemplo para a Prabhupada dava que era, se você quer falar com o presidente de um país, eu aqui, uma pessoa comum, eu quero chegar e falar com o presidente de um país. Dificilmente você vai conseguir chegar até essa pessoa diretamente. Você vai passar pelo assessor, pelo secretário, etc., até chegar até ele. E, de certa forma, em termos de cosmos, assim, em termos de desenvolvimento espiritual, também funciona dessa forma. Krishna deixa bem claro, assim, na Gita, quando ele fala para a pessoa procurar um Tattva Darshini. O que é um Tattva Darshini? A gente traduz comumente como um vidente da verdade. Mas Tattva são verdades ontológicas eternas, aquilo que nunca se altera. E Darshini é aquele que vê, aquele que enxerga a verdade como ela é. Então, aqui é uma pessoa, é uma alma liberada, é uma alma que já não está no samsara, no ciclo de nascimentos e mortes. Então, Krishna diz para Arjuna, você se refugia em um Tattva Darshini, alguém que enxerga a verdade como ela é, porque dessa forma ele vai lhe instruir corretamente. Então, é um dos versos da Gita que vai tratar sobre a questão guru-discípulo, né? Depois a gente vai ter uma questão de yamas e niyamas, regulação de hábitos. A gente encontra isso tanto no Santo Daime quanto a gente encontra isso na Bhakti Yoga, né? Claro que na Bhakti Yoga isso assim, ela vai num detalhamento muito grande sobre esse assunto, mas uma desse funcionamento corpóreo e mental e vai recebendo também esses ajustes necessários a serem feitos. E dentro dessa regulação de hábitos vai haver uma ideia de purificação do corpo e da mente, né? Cuidando da questão sexual, cuidando da questão da carne, cuidando da questão de tóxicos. Como cada linha vai lidar diretamente com isso é diferente, mas os princípios existem, né? Reencarnação, são duas linhas reencarnacionistas de forma geral. Karma, Dharma, esses conceitos estão presentes, né? E quando eu falo que conceitos estão presentes, é porque você tem que compreender o conceito e identificar ele através do que ele é, não através do termo, porque a linguagem vai nos confundir. Então, sabendo o que é, você identifica. Aí depois tem o termo para isso, né? Compreensão da natureza da alma é muito similar. Evoca a ideia de austeridade, sacrifício, caridade, serviço, amor. Compreensão sobre Deus dentro do indivíduo. Em Bhakti a gente tem isso muito forte, que é o Param Atma, né? Então tem o Jivatma, que é a alma localizada. No caso, eu sou um Jivatma, vocês me escutando são Jivatmas. A alma, eu só sei o que está acontecendo dentro do meu corpo, eu não sei o que está acontecendo no corpo da Sita, no corpo do Gui, no corpo do Brahmarshi, mas Param Atma, a alma suprema, Param, o supremo, é o alto, o maior, e Atma, a alma individual, sabe o que está acontecendo no coração de todos. Chandramukha Swami gosta de dizer que esse é o Wi-Fi cósmico, assim, né? Que existe. E depois, Deus na natureza e nos animais. Existe uma relação com a natureza de divindade, uma concepção divina da natureza.
Pode ser que os devotos não evoquem isso tanto hoje em dia, mas na cultura védica isso era de fato assim. Os brahmanas eram leitores da natureza, eles realmente liam o que a natureza apresentava como sintomas de purificação ou não da sociedade. E a gente encontra isso claramente no Srimad Bhagavatam, quando Maharaja Parikshit vai fazer a ronda no reino e ele observa os sintomas da natureza. Assim, então, o que está acontecendo de irregular para saber como é que estão os princípios morais e éticos dos indivíduos. Então, isso é bem profundo dentro da civilização védica, assim, né? Um entendimento do corpo sutil também, essa compreensão da natureza sutil, da mente e dos corpos sutis. E, enfim, tem muitos outros aspectos, assim, que se assemelham, e eu quis trazer primeiro esses pontos que são iguais. Pode falar. Não, ok, desculpa, pode continuar. Você ia falar alguma coisa? Não. Ah, é o cachorro que tá querendo falar com você. Tá bom. Depois a gente abre uns minutinhos para... Depois a gente passa para ela. E agora vai entrar na parte dos preconceitos, assim, que eu identifiquei de alguns lados e que são significativos de trazer, porque alguns não são muito significativos de trazer. Então, a gente tem um contexto, eu vou trazer bem brevemente, assim, sobre isso, mas a gente tem a comunidade védica, a maior comunidade védica da América Latina é em Nova Gokula, Pindamonhangaba, lá no interior de São Paulo. E lá tem várias famílias que moram lá, essa comunidade tem mais de 40 anos, enfim, é de uma riqueza enorme. Eu morei lá por 7 meses, sem Wi-Fi, sem sinal de telefone, sem geladeira, sem nada, assim. E eu recebia gente do Brasil todo para fazer experiência no ashram feminino. Então, elas ficavam na casa comigo e eu dava treinamento de Bhakti para elas, às vezes 1 semana, 2 semanas, elas tinham aquela experiência na fazenda. Então, eu conheci muitas meninas, assim, muito bacanas e tive essa experiência muito legal, assim, lá. Foi um dos momentos mais enriquecedores da minha trajetória espiritual, foi esse momento de poder viver lá e treinar outras pessoas. E Nova Gokula fica do lado de uma igreja de Santo Daime, que é o Céu do Vale, ali, quando você passa na estrada do Ribeirão para... Primeiro você tem a entrada de Nova Gokula, segue reto até o fim e vai dar lá no Céu do Vale. E teve um contexto que deu problema entre a igreja e o templo, não diretamente, mas porque teve uma outra linha Vaishnava que tinha ali uma questão de disputa de terras na justiça com Nova Gokula, e que se assentou lá dentro de Nova Gokula, e que daimistas também foram para lá, começaram a fazer trabalho de daime com esse pessoal dessa outra linha dentro da fazenda, e deu um monte de confusão. Isso aí é famoso, você chega lá, comenta, todo mundo que é morador antigo conhece essas questões todas que aconteceram. Isso gerou um humor, assim, desagradável, de certa forma, que eu acho que hoje em dia já está bem mais tranquilo, mas que foi sendo sedimentado porque, às vezes, imagina, você é um casal de devotos e aí você treina ali o seu filhinho para ser um devoto e tudo mais, toda aquela ideia, e quando vê, a criança cresce e resolve virar daimista ali do lado, tá ali do lado, era só atravessar uma trilha, chegar lá e... Então, toda essas incompreensões assim que acontecem e aconteceram. Então, isso gerou ali, por praticantes muito antigos, um certo receio assim dessa lida com o pessoal ali do Daime, também por essa questão de terem desrespeitado esses princípios que existem na fazenda e fizeram trabalhos lá e tudo mais, né? Mas isso são coisas assim que tem muita ilusão também presente de relacionamento, picuinhas e problemas de relacionamento. A questão é que isso se sedimentou como um preconceito, assim, presente, tanto de um lado quanto do outro. Isso não significa que não existam visitas mútuas, assim, que aconteçam bastante, inclusive, só que de uma forma um pouco velada, né? Então, quando eu morei lá, eu fui pedir um daime de guarda, assim, para o padrinho da igreja que ficava ali do lado, porque eu não ia frequentar trabalhos enquanto eu estava fazendo serviços oficiais, assim, na fazenda, que era o do Pujari, e também entrar no altar da deidade, né? Quanto fazer o treinamento das meninas. Era o meu comprometimento ético-moral com os praticantes ali da fazenda. Isso não era explícito, era uma coisa minha interna que eu estabeleci para mim, assim, né? Porque eu amava aquelas pessoas, assim, como pessoas que me treinaram, que me deram toda a oportunidade de estar ali. E eu sempre fui interessada, assim, no processo com
um ano de prática eu tomei a primeira iniciação, com um ano eu tomei a segunda e segui assim, né? Mesmo com essas questões todas. Então, isso fez assim com que eu pudesse conversar um pouco com o padrinho de lá também. Foi a pessoa assim do Daime que mais assim conversou abertamente comigo sobre esse assunto. E eu entendi um pouco dos receios que eles tinham por um lado, dos receios do outro. E é claro que tem todo um aspecto ali religioso, teológico e de humores. Humores incomodam muito. Humores diferentes é um grande problema às vezes quando a gente ainda não desenvolveu assim uma tolerância para aceitar humores diferentes. Cada linha vai manifestar uma forma de manifestar a espiritualidade, de se relacionar com Deus muito diferente. E isso gera estranhamentos, né? Geram conclusões, assim. Então, só queria trazer esse contexto, porque isso foi passando de pessoa para pessoa. Então, assim, quando eu fiz um amigo lá, que era jovem, ele nunca nem sequer tinha pisado na igreja, mas a mãe tinha preconceito, e aí ele adquiriu aquele mesmo preconceito, mais ainda preconceito com aquilo, assim, era engraçado. Mas, enfim, só queria trazer esse contexto porque ele existe e ele se alastrou para fora dali, para fora daquela região ali. Então, primeiro o preconceito, assim, que eu identifiquei pelo lado do pessoal do Santo Daime, uma tendência por esse lado, tentando conversar, ouvindo frases também, chacotas, às vezes, que chegavam a acontecer. Né? Cheguei a estar sei lá, tentando cantar minha japa, ou fazer um bade, ou alguma coisa assim, e receber uma zombaria na lata, assim, tipo do padrinho, ou de algum praticante, ou de alguma coisa do tipo. O que é uma coisa que vai podando, de certa forma, o outro, assim, né? Então, o primeiro é a questão do guru, tá? A ideia do guru é uma coisa, às vezes, que não é muito bem compreendida por outros espiritualistas, assim, que tem essa ideia de que a pessoa que tem um guru é uma pessoa que abdicou da própria inteligência, assim, ou uma ideia que ter um guru é uma coisa primitiva e tudo mais. Esse acho que foi um dos pontos principais, assim, que eu identifiquei, que é aprisionador, que é coisa de quem não se conhece. E tem um problema nisso, porque a ideia do guru ele é um princípio universal. Não existe nenhuma linha espiritual que se sustenta sem um mestre que que dá origem para aquilo e vai dando continuidade através de alguém que é o seu sucessor e que representa. Só que a manifestação externa dessa tradição do guru, ela é completamente diferente, os nomes também são diferentes. Né? Mas um pastor de uma igreja, às vezes ele tem um comportamento assim bem similar à caricatura que se tem de uma ideia de guru também. Um padre pode ter essa caricatura dessa ideia do guru também. Mas se criou um preconceito em relação a isso. E Krishna, ele instrui na Gita, como eu citei anteriormente, que a pessoa procure alguém que já conhece a verdade para que ela possa ter a garantia de que ela está recebendo um conhecimento sustentável, um conhecimento que tem uma base, de alguém que realmente praticou, experienciou aquilo. Essa é a recomendação que Krishna dá para Arjuna na Gita. Inclusive, essa é a forma que Krishna diz que ele pode ser conhecido e que é assim que a Gita é estudada, através de uma sucessão discipular de mestre e discípulo. Então, esse é o método de ensino. Isso não significa que um praticante que tem um guru é uma pessoa que não vai assim, que vai aceitar fazer tudo que o guru pede. Por exemplo, nos Shastras dizem que se você tem um guru que te pede para fazer algo que é contrário aos princípios das escrituras ou dos princípios do yoga e tudo mais, você deve rejeitar aquele guru. Então não é uma coisa assim que não exista uma regulação. Na ISKCON, por exemplo, existe um curso para discípulos, que agora é obrigatório, todo mundo que vai tomar a iniciação tem que fazer esse curso, e quando você faz esse curso, eles falam sobre a questão de, e se o seu guru cair, né? Você sabe o que tem que fazer, então, existe instrução, existe conhecimento, existe como clarear a pessoa. Eu estou há quase uma década com um guru, que tem um guru iniciador, e nem por isso, assim, em algum momento ele foi abusivo comigo, ou ele me pediu alguma coisa que eu não queria fazer, ou eu não pude pensar por mim mesma, ou ele não teve compreensão comigo. Inclusive, quando eu pedi abrigo para ele, eu fui muito honesta, assim, eu falei para ele, eu sou do Santo Daime e tal, não sei o quê. E aí eu quero, assim, quero pedir abrigo para o senhor, porque eu acho que o senhor tem a linguagem que mais, assim, se ajusta ao que eu consigo compreender de Bhakti, assim, né? O que você fala me toca, chega a mim. Eu recebo a sua instrução como válida, que esse é um princípio muito importante para pedir abrigo para um guru.
E ele numa boa, sempre me recebeu numa boa, assim, uma conversa, assim, muito sadia, né? E então isso é um preconceito que existe, porque não é assim que funciona na prática. Isso significa que não existem falsos gurus? É claro que não, existem falsos gurus, existem pessoas que abusam do poder, existem pessoas que não são honestas na sua prática, ocupam esse espaço e aí acontecem coisas que, assim, não fazem parte de um papel de um guru. Existe todo esse tipo de coisa. E a pessoa tem que saber como lidar com isso, se ela botou um voto de confiança naquela pessoa ali. Mas um dos pontos principais é que isso existe em qualquer tradição. Existe uma pessoa que instrui, existe uma pessoa que recebe a instrução, e isso não ocorre somente o Daime. Ah, aqui é o Daime que instrui. Sim, aqui é o Daime que instrui, mas tem alguém guiando essa instrução do Daime. Tem alguém direcionando esse pensamento de certa forma, né? Então, e teve alguém antes, e teve alguém antes. Então, existe uma egrégora de pensamento, de raciocínio, de compreensão que vem de seres humanos, não só de plantas, né? Então, isso tem que ser bem claro, assim, evidente para todo mundo. E o outro ponto é que Jesus Cristo é uma figura muito forte ali no Santo Daime. E Jesus, assim, em todos os sentidos, Jesus atuou como um guru. Ele teve discípulos, ele aceitou discípulos, pessoas que se renderam a ele. Esses discípulos tiveram discípulos, e a forma como ele instrui, a forma como Jesus instruiu, é na autoridade de um guru. Então, por mais que uma pessoa possa dizer assim, ah, mas eu não aceito um guru vivo, eu só aceito um guru que abandonou o corpo. Bom, isso é uma questão teológica, assim, se a mensagem é a mesma, né, e aquela pessoa está só representando aquele guru original, isso talvez não tivesse todo esse problema presente se fosse compreendido isso, né? O meu guru sempre fala que ele é representante de Srila Prabhupada. E dessa forma eu acho que fica mais claro, né? Você torna presente na vida da pessoa os ensinamentos daquele mestre inicial. E você possibilita que aquela pessoa consiga acessar de uma forma mais clara. Porque o que a gente vê também que aconteceu com Jesus Cristo é que se a gente for olhar por um olhar acadêmico, histórico, dificilmente você sabe exatamente o que Jesus falou. A gente tem uma noção do que Jesus falou, da mensagem dele, que é uma mensagem de Bhakti, é uma mensagem devocional de amor a Deus, de igualdade das almas e tudo mais, mas muita coisa foi construída depois disso, em cima da fala dele, né? O segundo ponto, eu vou trazer alguns aspectos por parte do Daime, depois vou trazer alguns aspectos por parte do lado de Bhakti, tá? Dos devotos. Então, o segundo ponto é esse preconceito com a racionalização do conhecimento espiritual. Então, que os devotos pensam demais, ou que eles usam a razão demais, e um certo preconceito com o conhecimento, com a filosofia em si. Todo mundo é assim? Claro que não, mas existe uma resistência nesse sentido. Essa aclamação do sentir acima do pensar e do compreender, né? É claro que a gente tem que entender que o sentir ele é só uma das capacidades da mente. E que a mente, que tem essa função de sentir, desejar e tudo mais, ela é guiada através da inteligência. E assim como o nosso sentir pode ser penetrado por Deus, a nossa inteligência também pode ser penetrada por Deus. E isso é tão assim forte na tradição que vem da Índia e tudo mais, que a ideia de Buda é aquele que tem a inteligência iluminada. Ele é o iluminado porque a razão dele está iluminada. Tem o termo Buddhi, né? Então, Buddhi é conhecimento espiritual, e Buda vem desse termo. Então, nesse sentido, a gente vê assim que existe uma incompreensão sobre o aspecto da razão e do conhecimento, porque colocar conhecimento espiritual como igual ao conhecimento material é um problema, porque não é igual. E é claro que uma pessoa pode lidar com o conhecimento espiritual de forma material, mas o que o Bhagavatam, Bhagavad Gita está apresentando é uma ciência espiritual compreensível, cognoscível. O que Krishna quis fazer quando ele falou a Gita para Arjuna? Ele quis tornar-se cognoscível, compreensível. Afinal, uma pessoa assim, uma pessoa Krishna para ser Deus, ele não pode ter nenhuma limitação. Então, ninguém pode compreender Deus. Claro, ninguém pode compreender Krishna em sua plenitude. Isso os próprios Shastras dizem. Mas pode compreender tudo aquilo que Krishna apresentar sobre si, né?
porque o que os Shastras vão dizer é que Krishna é ilimitado e suas glórias estão sempre em expansão. Isso não significa que a pessoa não possa compreender a natureza de Krishna, porque não é uma limitação de Krishna que ele não possa se fazer cognoscível. Ele pode se fazer cognoscível porque ele é ilimitado. Então é isso que Krishna apresenta através da Bhagavad Gita e o que os Vaishnavas apresentam através do Srimad Bhagavatam, né? Que é um texto posterior ao estudo da Gita, que é justamente essa compreensão dos devotos e de Bhagavan e dos Bhagavatas, né? Dos devotos e de Deus, no caso, de Krishna. Então, a consequência dessa rejeição ao conhecimento, à filosofia e à compreensão assim cognoscível dessa realidade espiritual é que se incorpora humores nocivos às vezes. Por exemplo, ou nem vou dizer assim nocivos, mas que não acrescentam muito. Essa ideia, por exemplo, de linhas do Oriente. O Oriente é uma invenção do Ocidente, é uma invenção colonialista. Os ocidentais se veem como ocidentais, mas os orientais passaram a se ver como orientais através do olhar dos ocidentais. Então, pegar uma variedade de linhas que tem cosmovisões, teologias e filosofias completamente diferentes e botar tudo dentro do mesmo pacote é anular, de certa forma, várias delas ali presentes. E essas linhas, elas são presentes para a humanidade. Então, aquilo que elas estão trazendo de precioso para a humanidade acaba sendo um pouco anulado, de certa forma. Porque, às vezes, é na minúcia que a gente vai encontrar um grande diferencial, né? Que nem a linha espírita, ela trouxe para o Ocidente a compreensão de karma e reencarnação, que são aspectos que estão lá na Gita há milhares de anos. Karma é sânscrito. E todo mundo conhece o termo karma. Você vai na esquina, na padaria, todo mundo conhece o termo karma. E é um termo sânscrito, que foi totalmente assim difundido por causa do espiritismo, principalmente aqui no Brasil também, né? No Ocidente, mas no Brasil em especial, porque o espiritismo tem muito destaque aqui no Brasil. Mas tem toda uma ciência na literatura védica sobre karma, karma, vikarma, karma, nishkarma, só que chega a ponta, assim, né? Só a ideia karma, geral. Então, a minúcia desse conhecimento, que pode trazer um aprofundamento, que pode responder perguntas, que pode ajudar muita gente, acaba ficando de escanteio, assim, de certa forma. Só para trazer esse exemplo de karma, mas teria outros exemplos também para trazer em relação a isso. Então, essa aversão à intelectualidade, a considerar que toda intelectualidade, que toda erudição é material, ela gera um problema. Assim, eu lembro que teve uma vez que isso não era muito claro para mim, e eu estava com um padrinho em uma igreja, num outro lugar, e aí o padrinho falou um negócio assim que não fazia sentido nenhum em termos de história, etc. Ele trouxe uma informação errada, e eu não fui falar, eu sou formada em história, então eu não ia falar aquilo ali para ferir ou para parecer melhor, nem nada, só porque a informação estava errada. E aí, no que eu fui falar, ele me cortou na hora, assim, me cortou na hora, sendo que era uma coisa muito pontual, assim. Ou seja, o conhecimento, assim, foram várias demonstrações que o conhecimento não era visto com bons olhos, assim, de certa forma. Ou que trazer as coisas de forma cognitiva é limitar as coisas. Então, Krishna limitou a ciência sobre ele mesmo através da Bhagavad Gita? É claro que não, né? Ele só trouxe o que ele chama de Raja Vidya. Raja em sânscrito é rei, Vidya é conhecimento. Então, ele trouxe aquela forma de conhecimento sobre ele que auxilia o indivíduo a se libertar e chegar até ele. Mas tem várias formas desse conhecimento se apresentar também. Então, esse é um outro ponto, que é essa questão da relação com o conhecimento espiritual, né? E essa aclamação pelo sentir muito forte. E o outro ponto é que é uma visão que tanto os devotos têm do Santo Daime, quanto os daimistas acabam tendo um pouco assim, que é a ideia de que Bhakti Yoga é um processo barato, que Bhakti é um processo no qual a pessoa não se trabalha profundamente como no Daime, que é uma coisa superficial, né? E é claro e que essa ideia da meditação, do êxtase, é tudo um monte de ilusão proveniente de pessoas que estão numa sombra religiosa, assim, né? Então, esse é um preconceito que também não entra nas minúcias do conhecimento, porque como não há abertura para o conhecimento, aí não vai entender como é que esses praticantes lidam com essa ideia de êxtase, né? Como é que os devotos lidam com isso. Na verdade, eu acho que Prabhupada trouxe muita sanidade sobre esse assunto, e também sobre a questão da meditação. Ele foi um exemplo, ele em si foi um exemplo de sanidade sobre esse assunto. Prabhupada
evitava, por mais que ele fosse tão avançado, ele evitava dar demonstrações de êxtase na frente das pessoas, porque eles sabiam que isso poderia ser problemático para iniciantes e tudo mais, então ele realmente se continha. Se ele tivesse que segurar um choro, ele segurava um choro, e os devotos sabem disso, porque ele não queria confundir os devotos com essas demonstrações de amor que ele sentia por Krishna em alguns momentos que ele estava falando de Krishna ou cantando para Krishna. E o último ponto, agora eu vou trazer, em seguida eu vou trazer a questão dos devotos, né, sobre o Daime, mas o último ponto em relação ao Daime para com o Bhakti é que esse humor dos devotos para com a relação com Deus e com Krishna é um humor sentimental infantil, ou seja, que ele não é baseado em algo assim mais filosófico, mais profundo, que ele não tem embasamento. Então, acaba sendo também uma ideia de que tudo isso é um pouco ilusório, assim, que não tem um embasamento filosófico, né? Então, alguns pontos que eu identifiquei de preconceito por parte dos devotos para com os daimistas, para com a prática do Santo Daime, né? Eu vou falar nem com as pessoas em geral, mas da prática em si. E o primeiro, é claro, que é o mais polêmico de todos, assim, que é o Daime em si. E aqui eu entro num território um pouco delicado, porque de um lado é completamente sagrado e do outro lado é visto de uma forma não sagrada. Então, esse é o primeiro item, assim, né? Inclusive, eu não vejo os devotos terem essa dificuldade com outras linhas, apesar de alguns manifestarem alguns aspectos difíceis, mas em geral não manifestam com outras linhas, como os evangélicos, os espíritas, os católicos, mas com o Santo Daime, ou com o xamanismo, ou qualquer, aqui eu estou falando Santo Daime, mas qualquer linha que veicule a ideia do enteógeno presente, né? E principalmente a ayahuasca, no caso. Então, esse é o ponto principal, assim, que gera uma certa aversão, assim. E entrando nesse assunto, que eu acho que é um dos assuntos principais, por que que tem essa aversão? Por que que tem essa dificuldade? Tem essa dificuldade porque tem a ideia de que o daime é um intoxicante, né? E como o devoto, quando ele toma a iniciação espiritual, ele faz o voto de não ingerir intoxicantes, esse acaba de não comer carne, nem peixe, nem ovos, de não praticar sexo ilícito e de não ingerir intoxicantes, de não se intoxicar. Então entra essa questão aí, o daime é um intoxicante ou não é um intoxicante para o Vaishnava praticante? Eu vou trazer algumas reflexões e eu não vou trazer uma resposta conclusiva, porque acho que isso fecha um campo de possibilidades, assim, então eu vou trazer reflexões sobre o assunto e deixar em aberto mesmo. Então, uma das perguntas que me vem é como é que pode um intoxicante libertar a pessoa de toxicantes? Então, por exemplo, tem muitas pessoas que conseguem se libertar de alcoolismo, de drogas, de cocaína, de vícios terríveis, graças ao Santo Daime. Então, elas se libertam de reais toxicantes através dessa bebida. Posso falar? Pode, claro. O Brahmati quer fazer uma contribuição. Por favor. Quanto a essa questão de intoxicante, a prática ou o método que tem um percentual de recuperação, o termo certo na recuperação, eu não vou lembrar o termo certo, mas vou utilizar aqui a recuperação de alcoólatras através da prática do uso do ayahuasca. Então, esse estudo foi feito dentro de igreja de Santo Daime, especificamente falando. A porcentagem chega a 44%, sendo que em clínicas e tal, não sei o quê, o máximo que eu identifiquei, o que é estudado é 28%. É drasticamente gritante a diferença. Esse percentual é bem, bem grande, né, em relação às clínicas, né? Então, como é que pode, né? Um intoxicante libertar de intoxicantes, né? Essa é uma das questões. E outra questão tá, mas então, Murada, o daime não pode ser um intoxicante de forma alguma? Eu não penso assim. Eu penso que dependendo de como a pessoa lida com o Santo Daime, como ela incorpora isso na vida dela, isso pode se tornar um intoxicante, uma coisa que distrai ela de muitas coisas. Em geral, eu não vejo as pessoas comprometidas realmente experienciando isso. Eu vejo as pessoas comprometidas lidando muito bem com o Santo Daime na vida delas, mas eu acho que tem pessoas que podem lidar mal com isso, sim. Mas eu trago
questionamento que Hridayananda Maharaj, discípulo de Srila Prabhupada, ele comentou que mesmo Bhakti Yoga, mesmo a consciência de Krishna, pode virar uma neurose para a pessoa. Porque aquela propensão ao fanatismo e à neurose, ela pode se manifestar em qualquer linha religiosa. E assim, estou falando de uma autoridade dentro do processo de Bhakti a nível mundial, né? Dizendo que isso também pode virar uma neurose para o indivíduo. Então, fica essa reflexão sobre isso. E um outro ponto é qual é a referência que a gente tem da Bhagavad Gita sobre enteógeno? A gente tem um verso, que Krishna vai citar um enteógeno, claro que não é o Daime nem a Ayahuasca, mas ele vai citar um enteógeno, e já que a gente tem essa possibilidade de avaliar esse verso, por que não fazer, né? Então, para os estudiosos de plantão, esse é o verso 9, 20, tá? Capítulo 9, verso 20. E Krishna, ele fala assim: aqueles que, buscando os planetas celestiais, estudam os Vedas e bebem o suco Soma, adoram-me indiretamente. Purificados de reações pecaminosas, eles nascem no piedoso planeta celestial de Indra, onde gozam de prazeres divinos. Essa é a única referência. Nossa, como esse assunto é importante para Krishna na Gita, né? Ele citou uma vez só, e ainda citou de uma forma, assim, bem assim, amena, de certa forma, né? Ele nem disse que é o cume de como chegar até ele, nem ele disse assim, nossa, isso é terrível, né? Então ele trouxe que quem busca os planetas celestiais, que fazem parte da região material, e estudam os Vedas, ou seja, buscam ali através dos Vedas e bebem o suco Soma, que a gente sabe que não é a mesma bebida que o Santo Daime e a Ayahuasca, mas a gente sabe que é um enteógeno, eles adoram-me de forma indireta, né? E eles se purificam de reações pecaminosas, eles se purificam de karma, e dessa forma eles nascem no planeta de um semideus, de Indra. Então eles se elevam espiritualmente, mas eles não se libertam do ciclo de nascimentos e mortes, onde eles gozam de prazeres divinos. Eles gozam de quê? De bom karma, porque eles purificaram de reações kármicas e eles gozam de bom karma. É isso que a gente tem na Bhagavad Gita sobre enteógenos. E no significado desse verso, tu me alcança a Gita de Acharadeva, por favor, que eu deixo. E no significado desse verso, Srila Prabhupada ele nem sequer cita, em outros versos ele cita, mas nesse verso específico, a atenção que ele dá é para aqueles que estudam os Vedas, ele dá mais atenção para aqueles que estudam os Vedas do que para o Soma, ele nem sequer cita no significado sobre esse assunto. Sobre estudar os Vedas, vou fazer uma correlação aqui de vezes que é citado e como que é citado, a abordagem que Krishna traz na Gita, Srila Charadeva, através desse guia completo da Bhagavad Gita, com a tradução literal do sânscrito, eu recomendo muito para todos assim estudarem ou antes ou depois da Bhagavad Gita, como ele é de Srila Prabhupada, porque esse aqui é a Gita que traz um embasamento acadêmico, ele faz um guia de estudo por temática e depois ele traduz literalmente do sânscrito. A Bhagavad Gita, como ela é de Srila Prabhupada, ela tem todo o rigor e a potência de dentro da tradição, mas para dialogar com o mundo, essa aqui é muito recomendada. E ela auxilia também na compreensão da Gita de Prabhupada, que é um mergulho assim muito profundo, né? Então ele vai trazer aqui sobre como que Krishna fala dos Vedas na Gita, por exemplo. Então, escritura, Veda, Shastra, Gita. Krishna enfaticamente ensina que, mesmo dentro da sagrada tradição védica, nem todas as escrituras são criadas iguais. Dedicado à nossa emancipação espiritual, Krishna classifica a posição de textos sagrados não de modo dogmático, por seu conteúdo transparentemente mundano ou espiritual. Krishna fala de escritura de três maneiras. Ele fala de Veda, ou Vedas, de forma pejorativa, de forma geral, pejorativa. Ele fala de Shastra, escritura, sempre de forma positiva. Shastra, em sânscrito, é instrumento de corte. Então, é o texto sagrado que corta a ilusão do indivíduo. Terceiro, ele fala de seu próprio ensinamento, Bhagavad Gita, como a escritura mais elevada de todos. Não se poderia esperar menos de um texto proferido por Deus em pessoa, aqui ele salienta. Aí, sobre Veda, nas primeiras 10 vezes que Krishna menciona os Vedas, ele adverte para as pessoas ficarem longe deles, pois eles ensinam religiosidade mundana. Então, assim, Krishna cita
nas primeiras 10 vezes advertindo para as pessoas ficarem longe dos Vedas, porque eles ensinam Dharma, Artha, Kama e Moksha, que é o que Vyasadeva, ele, de certa forma, ele vai apresentar Dharma, Artha, Kama e Moksha, e aí, no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, a gente encontra aquela narrativa de Vyasadeva e Narada Muni, na qual Vyasadeva descreve que ele sente uma insatisfação no seu coração. E ele não sabe de onde que vem, ele para meditar, e Narada Muni, seu mestre espiritual, vem e ele fala, você está insatisfeito porque você descreveu somente religiosidade mundana, você não glorificou a pessoa suprema diretamente. E aí Vyasadeva faz o comentário natural do Vedanta Sutra, que é o Bhagavata Purana, o Srimad Bhagavatam. Então, olha só, é justificável, fica mais uma reflexão aqui para fechar esse ponto, tá, sobre o Daime. É justificável por parte dos devotos que um enteógeno que é citado uma vez em um verso, não de forma pejorativa por Krishna, tenha mais preconceito, resistência, tabu e até mesmo uma coisa assim muito forte por parte dos devotos do que os Vedas, que são citados de forma assim, que Krishna alerta sobre ele mais de 10 vezes na Bhagavad Gita, e os devotos, assim, ainda tipo, alguns ensinam Bhakti como se fosse Dharma, Artha, Kama e Moksha. Então, assim, tem uma incompreensão, porque a gente também vem ao meu ver, né? Estou trazendo aqui algumas reflexões por causa do meu estudo, da atenção que eu tenho dado para esse assunto. Então, eu não acho, assim, que está muito equilibrado esses dois comportamentos. Por mais que uma pessoa entenda que é uma outra prática e respeite, outra coisa ela tem um preconceito ao ponto de ostracizar ou de, tipo, recomendar como algo ruim e tal, sendo que não é exatamente isso que Krishna apresenta na Bhagavad Gita, né? E sobre os Vedas, assim, falar super ok, super bem, não fazer diferenciação de Bhakti. Não está equilibrado isso. E os ritualismos serem bem aceitos e tudo mais. Então, eu deixo essas reflexões sobre a questão do preconceito dos devotos para com o Santo Daime e deixo aqui também uma experiência pessoal, assim, do que eu tenho visto. Eu vi uma pessoa nesses 10 anos largar a prática de Bhakti para seguir o Santo Daime. Uma pessoa. A maioria dos devotos que eu vi consagrarem Santo Daime, eles fizeram por questões para experimentar, para abrir a cabeça, para ajustar um pouco a vida emocional e tudo mais, porque o Daime ele tem essa ferramenta esplêndida de ajudar o indivíduo emocionalmente, mentalmente, a se conhecer, a entrar em contato consigo, a entender a sua própria prática espiritual. Então, isso, assim, é maravilhoso, de certa forma, quando... Não vou dizer que todos os devotos precisem fazer isso, quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Eu estou dizendo que para alguns eu observei diretamente que foi muito benéfico, né? Eu lembro que teve uma vez que eu estava voltando do templo e eu peguei carona com um devoto que, sei lá, 30, 40 anos de movimento. E de alguma forma ele soube que eu era do Santo Daime e ele quis comentar comigo, assim, com toda a delicadeza, a respeito de uma pessoa muito bacana. E ele falou, Arada, uma vez eu fui no Santo Daime, uma vez na minha vida, assim, é um senhor, assim, já, e eu nem esperava, dele era a última pessoa que eu esperava no mundo, assim. E ele citou e ele falou assim, foi tão maravilhoso, Urada. Tudo que eu estudei e pratiquei na minha vida sobre Bhakti foi 100% confirmado, assim, para mim, né? E aquilo reforçou muito a minha prática de Bhakti. Ele nunca mais foi. Ele não precisou mais ir, assim, né? Não era uma necessidade para ele, mas ele teve um ancoramento para sua prática de Bhakti. Teve caso de um devoto que tinha problema com alcoolismo e com drogas, porque sim, podemos encontrar Vaishnavas com problemas de alcoolismo e com drogas e vamos o quê? O mais importante é que essa pessoa faça tudo para que ela possa sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna, que é o que Rupa Goswami fala que é a instrução máxima para uma pessoa. Então, vou dizer para ela que ela não pode, por causa de um dogmatismo, ir num processo que pode ajudar ela numa coisa tão grave como alcoolismo e drogas. Isso é, no mínimo, irresponsável. Então, essa pessoa, ela que tinha problema com alcoolismo grave, como doença mesmo, e dependência química também, ela começou a frequentar um espaço xamânico e, dessa forma, ela conseguiu ir regulando, né, com auxílio terapêutico e tudo mais. Foi trabalhando essas questões que envolvia depressão e tudo, e ajudou muito ele a conseguir se manter na prática de Bhakti. Eu acho isso simplesmente maravilhoso, né? Porque se a gente tem que usar tudo, se essa ideia da Gita, né, coloque tudo a meu serviço, que eu vou lidar com o seu karma, que é a promessa, Krishna faz promessas para Arjuna na Gita,
isso não deveria excluir recursos que são claramente benéficos, como o Bramard trouxe aqui esses dados percentuais de que auxílio no alcoolismo e tudo mais, né? Teve um outro caso, o último que eu vou citar, assim, mas tem muitos outros, de uma pessoa que eu conheci em Nova Gokula logo que eu estava conhecendo, assim, tanto o Bhakti Yoga quanto o Santo Daime, que foi um devoto que nasceu filho de devotos, assim, a vida inteira sendo treinado para ser um devotinho e tudo mais. E eu queria conversar um pouco sobre o Santo Daime, assim, porque eu estava sentindo necessidade. Para o arranjo Krishna, ele me colocou como colega de quarto de uma puxadora de uma igreja lá da Bahia, que não falou para mim que era do Daime, eu não falei para ela, eu estava recém conhecendo, e a gente ficou andando junto por uns 3 dias, assim, na fazenda. E aí depois, quando um amigo dela, que é amigo de vocês aí também, chegou para ela para cantar um hino que ele tinha recebido através do Daime sobre Krishna, chamou ela num cantinho escondido, olha só o tabu, né, para que eu não ouvisse, porque vai que, né, desse problema. Aí eu ouvi e falei, não, eu também quero escutar isso é do meu interesse, eu quero saber. Aí ele apresentou para mim e tudo mais, aí que eu descobri que eles eram do Daime. E esse devoto, ele trouxe para mim, assim, que como ele foi criado dentro da linha Gaudiya Vaishnava, assim, uma das coisas que o ir no Daime para ele trouxe foi uma limpeza da soberba, assim, da arrogância, de realmente somos almas condicionadas e estamos recebendo um conhecimento sublime da Bhagavad Gita, do Srimad Bhagavatam, assim, a gente tem contaminações, e a gente tem essa humor de missão espiritual, que eu acho que é uma das coisas mais lindas, assim, de Bhakti Yoga, que é esse humor que Srila Prabhupada deu, assim, de serviço, de missão, assim, de assumir a responsabilidade de, como almas espirituais, trazer Krishna para o mundo. Eu acho lindo isso, só que pode acontecer da pessoa desenvolver impurezas, como qualquer outra linha espiritual. E ele trouxe isso. Nosso Daime foi muito benéfico para eu trabalhar com a soberba e com a arrogância, né? Ele virou daimista? Não. Hoje em dia ele é um grande devoto aí, está praticando há muitos anos, como sempre. Então, é um medo que não se verifica na prática, é um receio que não se verifica na prática e que eu só vi trazer benefícios de forma real, assim. Quer trazer alguma coisa? E aí, os outros preconceitos, assim, eu não vou adentrar tanto, porque eu sei que já está no limite do tempo, mas são a questão de ver os daimistas como sentimentais, sendo que os daimistas também podem ver os devotos como sentimentais, né? Essa troca, assim, de visão. E que pessoas que tomam daime não são sérias, o que é uma coisa que é um absurdo, assim. Eu vi quando eu morava no templo, num dos templos que eu morei, e eu tinha várias responsabilidades no templo, era pujária, era pregadora, tinha grupo de estudos, várias coisas, e chegou uma menina, assim, que ela era um tesouro. Ela era muito, muito, muito boa, e ela estava muito apegada a Krishna, ela queria muito conhecer o processo de Bhakti, mas ela era do xamanismo, parará, e tinha toda a vibe dela ali presente, e ela deixava isso escancarado, assim, mas ela era muito boa. E ela realmente, assim, os devotos não souberam lidar com ela, tinha muito que acrescentar, mas ela precisava de um tempo ali para ter o tempo dela, sabe? E não foi respeitado isso, ao ponto que ela começou a parar de ir e nunca mais voltou, né? Hoje em dia, assim, eu vejo que ela se desenvolveu muito, assim, e tem um apreço por Krishna, mas não conseguiu isso através da incompreensão, assim, de uma ortodoxia presente. Então, e o outro ponto é que não existe um interesse direto por Deus, porque como os devotos têm esse foco no desenvolvimento do amor por Krishna, eles acabam pensando que outras linhas podem não ter esse interesse direto por Deus. Não, também não se verifica muito na prática, assim, porque a linha, o conhecimento que Jesus Cristo traz, assim, que se manifesta muito ali no Santo Daime, como eu disse e repito, assim, ele é uma Bhakti Yoga simplificada. E quando eu digo que é simplificada, eu não digo que é menos potente. Eu estou dizendo que é simplificado, é diferente, né? Então, ali existe um humor devocional, uma busca por relacionamento por Deus também, que poderiam haver trocas ricas se não houvesse essa ideia de que, mas ali só quer saber de mediunidade, de sensações sutis, de curas sutis e tudo mais, né? Existe uma ênfase para isso, os devotos não dão tanta ênfase para isso, mas pode ser útil, por exemplo, a gente tem um devoto ali que tem uma mediunidade muito aflorada, ele pode ali se trabalhar um pouco naquele local e seguir com a prática de Bhakti dele tranquilamente, pode ajudá-lo nesse sentido também, né? E eu tenho mais uns minutinhos para fechar.
Acho que a live vai cortar em 1 minuto, vamos ver. Ah, Não é porque sei, mas eu tenho. Ah, Tem uma hora. mas o meu Instagram não cresceu já? Isso já não aumentou? Não sei. Não? Bom, se cortar, a gente reconecta. Tá certo. Mas realmente é bom a gente finalizar em uns 5, 10 minutinhos. Tá certo. Então, para fechar, esses eram alguns pontos que eu queria trazer e quem quiser, assim, também entrar em contato comigo no privado para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, assim, eu sou super aberta para conversar sobre isso, eu acho que tem muita riqueza sobre esses dois âmbitos, muito estudo, e essa questão de como o Krishna aborda o Soma na Gita, como isso é abordado nos Vedas, né? Os Vedas foram recebidos através de yogis em estado com enteógenos e tudo mais, e todo esse receio, ele acaba criando acaba não honrando o que a tradição de Bhakti realmente é, que é uma linha filosófica, que é uma linha reflexiva, que através dessa concepção que Krishna traz dessa ciência espiritual de enxergar a todos os seres vivos como realmente iguais e não de uma forma monista, mas de uma forma pessoal, mas ainda assim metafisicamente iguais, acaba empobrecendo esse aspecto, tá? Então, só para fechar, assim, a linha Gaudiya Vaishnava não é uma linha de ridicularizar ou suprimir outras tradições religiosas, não é esse o exemplo que os acharyas dão, e isso, assim, pouco agrega para o desenvolvimento de Bhakti Yoga, de diálogo interreligioso entre as linhas, e também não dá oportunidade, assim, do tempo de cada um de desenvolver a sua relação com Krishna como ela realmente é. E eu acho que esse é um dos pontos principais. Krishna, ele não é um Deus, não é autoritário, não é ciumento, ele tem um amor, assim, realmente inconcebível. E eu vou ler um trechinho aqui para fechar, que é justamente sobre esse assunto. Deus é justo e não ciumento. Felizmente, com todo o seu poder infinito, Krishna reciproca imparcialmente com cada um de nós. Embora possamos ignorar Krishna, tudo que admiremos ou adoremos não passa de uma pequena amostra de sua arte criativa. Assim, o devoto da natureza, da arte, da filosofia, do amor ou da ciência, efetivamente honra um único aspecto da criação de Deus. Nesse sentido, como Krishna explica, todos buscam Deus à sua própria maneira. Bhagavad Gita 4.11. Igual para com todos, ele não favorece nem odeia ninguém, embora com reciprocidade adequada habite naqueles que habitam nele. Então, gostaria de fechar dessa forma, deixando claro assim que a justiça e a reciprocidade de Krishna são perfeitas e que quando a gente vai olhar para uma tradição e da outra, a gente deveria olhar com esse olhar que Krishna nos tem, que não é autoritário, que é justo, não ciumento e não invejoso e amoroso. Então é isso. Obrigada, Arada. Muito grato, querida. Eu queria que a gente tivesse só mais uns minutinhos para perguntas, se alguém tiver, né? Abrir se alguém quiser. Mas eu queria começar a perguntar, enfim, só para quebrar o gelo aqui também, porque sempre que a gente faz uma live e chama alguém assim, a gente abre para pergunta, fica só os grilos fazendo pergunta aqui para você. Mas então eu vou quebrar um pouco o gelo, mas é por uma curiosidade genuína também. Tentando simplificar a pergunta, na sua experiência, né, bem pessoal, você acha que a sua experiência no Santo Daime agregou o que o Santo Daime pôde te trazer, né, que fez, que somou, né, na sua caminhada dentro de Bhakti? Enfim, porque assim, pelo que eu já né, eu tive minhas experiências com a Ayahuasca também, e na minha sensação, ela te coloca num estado muito de experiência, né? A experiência do que quer que seja, cada um vai ter a sua e tal, mas é um processo muito da experiência, do experimentar. E do pouco que eu conheço de Bhakti também, apesar do grande arcabouço filosófico, teórico, textual, tudo isso te direciona para a experiência também, né? Você aprende isso tudo para que, eventualmente, em algum momento, você tenha a experiência de Deus, né? Digamos assim, do amor por Deus. Então, sem querer forçar um pouco a sua resposta, mas eu queria te perguntar como que, se eventualmente, né, a sua experiência com a Ayahuasca te acrescentou e te trouxe mais interesse, talvez, até pela caminho de Bhakti, por você ter vivido o que ela te apresentou. Bom, da mesma
forma que a relação assim com Krishna ela é muito pessoal. Eu vejo que quando a gente toma Santo Daime, a gente entra em aspectos muito pessoais também. E dentro das minhas experiências assim com o Daime, era sempre direcionado ali dentro daquele campo, daquela força, sempre foi direcionado para a compreensão da linha de Bhakti Yoga. Então, muitas vezes eu ia lá, tomava Dharma e tinha uma aula da Bhagavad Gita, porque aquilo estava permeando meu coração e a minha mente, então eu compreendia alguma coisa que era difícil para mim compreender. Uma coisa que ficou bem evidente para mim foi que, num dado momento, eu tive que separar bem as duas práticas, assim, diminuir bastante o consumo de Daime, para que eu pudesse me fixar bem na prática de Bhakti e ter a experiência de Bhakti como ela é, sem nenhuma outra ferramenta, assim, sem nenhum outro auxílio. E isso foi muito bom, porque se você associa duas práticas muito fortes, simultaneamente, de forma intensa, o que pode acontecer ali no processo do Daime é você achar que você galgou alguns degraus assim de avanço que você realmente não atingiu por causa da experiência sensorial do momento ali com o Daime, entende? E como o Bhakti tem uma pegada muito forte da transcendência, da liberação espiritual, da relação com Krishna, isso fica muito forte ali dentro do trabalho do Santo Daime. Então, eu acho sempre bom assim a pessoa ter um certo cuidado para que ela não ache que ela está em estágios que ela não está por causa da experiência que o Santo Daime pode proporcionar. E nesse sentido, eu compreendi melhor a questão do abrigo nos santos nomes, do abrigo na meditação em Krishna, como você usando somente as ferramentas da alma, somente as ferramentas que Krishna deu, para se ancorar em Deus, assim, na verdade, no caso, né? Sem outras ferramentas. É bom se ver sem alguns auxílios de vez em quando para ver aonde você realmente está, né? Acho que esse é um dos pontos. Teria vários outros para trazer, mas acho que esse é um dos pontos principais. Maravilha, querida. Gratidão. Você é uma ótima professora. Incrível. É uma natureza difícil de conter. Preparei a aula aqui, tudo. Eu queria só te mostrar, não sei se você consegue ver pelo celular do Brahmacha aí, a turma que está te assistindo aqui. Galera, vamos dar um tchau aqui para Radha. Vou olhar pelo telefone dele. Tô abrindo aqui. Tá vendo aí? Muito obrigada por vocês estarem proporcionando, né, esse momento assim para todos nós, e muito obrigada por todo o pessoal que está aí presente, tanto online quanto aí na Casa Jubarte com vocês. E parabéns assim pelo serviço de vocês e essa inspiração, né, de apresentar Bhakti para outras pessoas. Isso é muito bacana. Que bom. Então agora é a hora do vamos ver. Agora eu estou enxergando Alguém vocês. quer trazer uma pergunta, pessoal? Parada. Então, honrando a tradição das lives, o pessoal, enfim, prefere né, não perguntar. Tá tranquilo. Obrigada. Se quiserem mandar depois também, pode mandar. Obrigada aos comentários de quem está online. Teve vários comentários bacanas de pessoas que adoraram. Sim, sim. Obrigado a presença de quem, né, não está aqui fisicamente, mas acompanhando a gente pela internet. A gente está no nosso tempo, né? Sim. Então, vou encaminhar aqui para o nosso encerramento, Rani. E mais uma vez te agradecer. De verdade, assim, eu, como habitante de Alto Paraíso já há 7 anos, achei super rico o que você trouxe, porque realmente Alto Paraíso, assim, falar de preconceito sobre qualquer religião, a gente não precisa nem estar dentro de círculos religiosos para, né, para a gente ver isso se manifestando. Assim. O preconceito contra a ayahuasca ele é muito grande em muitos lugares, né? Mesmo quem é ateu, enfim, e não participa de outros grupos religiosos e tal. E da mesma forma o preconceito contra os Hare Krishna, né? Tem o estereótipo Hare Krishna dos, enfim, dos Haribo, né? Dessa mesma coisa, assim, que a galera só quer ficar cantando e não faz nada da vida. Então a gente, né, vive numa sociedade que ela é permeada por preconceitos, e aqui em Alto Paraíso nós não somos perfeitos, obviamente, temos nossos preconceitos, mas eu vejo que tem uma tendência da gente sim buscar estar junto apesar das diferenças, né? Em algum nível que seja. Existe
não somos perfeitos mesmo, tá? A comunidade auto-paraisense que está acompanhando a gente sabe muito bem. Mas, especialmente recentemente, aqui nos últimos meses, a gente tem sentido, assim, eu tenho conversado com o pessoal daqui, e a gente tem sentido a energia de Bhakti vindo, chegando mesmo, assim, né? Por várias manifestações, assim, diferentes mestres que têm vindo para cá, e diferentes pessoas que tinham ali a sementinha de Bhakti latente começaram a manifestar, elas germinando, né? Inclusive eu coloco a Cita nesse lugar. Então, diferentes movimentos relacionados a Bhakti estão surgindo. Então, assim, olhando de fora, assim, parece que tem alguma coisa aí para ser entendida, né? Como comunidade auto-paraisense. E já conhecendo um pouco da história, mesmo dentro de Bhakti, né? Que existem diferentes linhas de Bhakti. Das pessoas mais antigas relatam para a gente que existe até um certo preconceito entre as diferentes linhas de Bhakti, inclusive dentro da linha de Gaudiya Vaishnava, né? Quem é discípulo de Prabhupada, quem é discípulo de Vana Maharaj, né? Existe aí, enfim, alguns atritos e preconceitos, e a gente percebe aqui, né? A gente tem amigos aqui, por exemplo, que são seguidores de Vana Maharaj, que estão aqui com a gente. Tem gente que já foi da ISKCON, hoje em dia é um Vaishnava generalista. Enfim, E mas tem muita gente ayahuasqueira e aqui. tem gente, Essa muita gente. é uma tendência difícil de controlar, né? A gente vai ver que no cristianismo existe preconceito entre as linhas. Mesmo as linhas ayahuasqueiras e do Daime também tem preconceito entre as linhas, né? É difícil. Infelizmente tem ser humano no meio, né? Pois é. Não, e você tocou num ponto muito interessante que você falou que a má interpretação das orientações dos mestres é o que gera esse afastamento e essa sensação de diferença, né? Esse, na minha visão também, assim, eu concordo muito quando você traz isso. Então, eu queria só ressaltar, né, a importância da sua presença aqui, de tudo que você trouxe, para que a gente possa continuar construindo cada vez mais comunidades que estão abertas ao conhecimento, né, enfim, pessoas que estão interessadas em, sim, ter uma experiência profunda de autoconhecimento, né, e se engajar seriamente em algum caminho espiritual, mas que estejam abertas, né, para receber de fora até auxílios para que possa fortalecer o seu próprio caminho. Que isso acontece demais, demais. Então, que a gente possa ter cada vez mais essa cabeça aberta aí para somar, aprender uns com os outros. Com certeza. E assim a gente vai poder também acessar esses conhecimentos de forma mais clara, né? O preconceito, ele bloqueia a gente no nosso desenvolvimento, né? Surada, muito obrigada. Obrigada. Você é demais. Vocês também. Muito obrigada mesmo. Boa noite. Até a Boa noite próxima. para vocês. Até a próxima. A gente se mantém em contato. E, gente, sigam a Arara. E o Brahmash também. Sigam o Brahmash, que é o companheiro dela. Lá nos stories, os arrobas deles, para todo mundo seguir, porque são profs, né? E dão coisas online, dão coisas presenciais, então tem que acompanhar a agenda. Obrigada, gente. Beijo. Hare Krishna. Tchau, tchau. Boa noite. Hare Krishna. Boa noite.